Oi! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de leitura do texto literário. Teve um vídeo que eu postei há algum tempo em que eu falei um pouco a respeito disso, a respeito da interpretação literária, mas não foi nada muito definido, muito teórico e etc. Então foi mais uma reflexão a respeito da questão da interpretação literária, né? Da interpretação de textos. E agora eu acho que eu vou falar um pouquinho da interpretação de textos, mas a partir de um olhar um pouco mais teórico. Mas assim, calma, não fujam porque é teoria. Fiquem aí. A teoria que eu digo é uma teoria bastante leve, é uma teoria que vai ajudar na interpretação dos textos literários. E aí assim, em vídeos mais pra frente eu vou falar um pouquinho, vou exemplificar isso pra vocês, para que não fique parecendo um bicho de 7 cabeças. Essa questão da leitura do texto literário, da interpretação do texto literário, né? Então, se vocês querem saber mais a respeito disso, continuem com a gente. O que eu vou falar no vídeo de hoje é baseado numa apostila a respeito de níveis de leitura desenvolvida pelo professor Arnaldo Franco Júnior. É uma apostila que é bastante utilizada na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, e eu não sei se ela é utilizada em outros lugares, mas assim, lá ela é bastante utilizada e eu achei uma apostila excelente tanto quando eu estudava e eu entrei em contato com essa apostila, e depois quando eu fui dar aula na UEM, eu também achei a apostila excelente para fazer com que a visão dos alunos a respeito da leitura de um texto literário fosse uma coisa mais simples, mais facilitada, não ficasse um negócio meio assustador assim, né? Uma das questões que ele fala a respeito dessa apostila é da leitura literária enquanto libertação. Essa leitura que se aprofunda no texto literário e que consegue compreender o texto literário, interpretar o texto literário, né? E ela vai funcionar como libertação porque ela permite que o leitor se posicione em relação àquilo que ele lê. Ele faz do leitor sujeito do próprio conhecimento, do próprio processo de conhecimento, ou seja, você toma as rédeas do seu aprendizado, e também como forma de conseguir elaborar um argumento para defender as próprias ideias, a própria interpretação do texto. É interessante que a gente pense que o texto literário, o texto artístico, a arte de uma forma geral, ela não deve ficar presa a uma só interpretação. Então o texto literário, ele é ambíguo, ele é multissignificativo, então você vai encontrar várias interpretações diferentes, mesmo que você faça o mesmo processo de leitura que outra pessoa vai fazer. Né? As suas reflexões, as teorias que você conhece são diferentes, então tem muita coisa diferente que faz com que a interpretação do texto seja diferente para cada um. Isso não invalida que você tenha que ter uma base para defender o seu argumento. Isso é uma coisa que assim, a gente tá sentindo falta ultimamente, que você tem que ter capacidade de defender seus argumentos. Não adianta falar, eu acho que é isso e pronto. Por quê? Porque sim, ou porque eu acho que porque o que você está falando não tem sentido. Ótimo, pode até não ter sentido, mas você tem que sustentar o seu argumento. Independente de você saber que existem várias possibilidades, você tem que conseguir defender que uma das possibilidades de leitura para aquele texto é essa que você está dando, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ou seja, você consegue construir uma argumentação que sustente a sua afirmação. E assim, por que a gente tem que se preocupar em respeitar a multiplicidade de sentidos do texto literário? Porque a gente tende a congelar o texto literário, congelar o sentido do texto literário e achar que é só uma possibilidade de interpretação, que não existem outras, né? Isso acontece muito mesmo com professores de literatura, né? Que às vezes vão até a sala de aula e estão falando a respeito de um texto com os alunos e determinam, né? Não, a interpretação desse texto é isso aqui, o autor quis dizer isso aqui, como se essa fosse a única possibilidade de se interpretar aquele texto. E não é. A gente não pode simplesmente afirmar que um texto está dizendo isso ou que está dizendo aquilo, quando depende muito da forma como você se aproxima desse texto, depende muito das referências que você tem, né? Ninguém esgota a interpretação de texto nenhum.
Ninguém esgota a interpretação de texto nenhum. Então, ninguém pode se colocar como dono da verdade e afirmar que a interpretação é essa e apenas essa e etc, né? Então, vamos descongelar essas interpretações e permitir que o texto seja vivo, permitir que ele tenha as múltiplas interpretações que ele deve ter enquanto texto artístico, enquanto texto literário, né? Para fazer esse tipo de leitura interpretativa, a gente tem que considerar que existem 4 níveis de leitura, 4 níveis de mergulho no texto. O primeiro nível de mergulho no texto é o nível da decodificação. É um nível bastante raso, bastante superficial. O que é decodificar? É você pegar o código, né, no caso a linguagem, e você interpretar o código, né? Decodificar, transformar esse código em alguma coisa conhecida. Decodificar vai ser assim, você vai olhar para o texto, você vai ver se você entende todas as palavras, você vai verificar se você tem todas as referências. Por exemplo, tem um texto da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, menciona em algum momento um minarete. Se eu não sei o que é um minarete, a minha interpretação pode ficar prejudicada, né? Então é bom que a gente busque o significado daquilo que a gente não sabe, porque a sua interpretação pode ser prejudicada por aquilo. E pode ser assim, eu vou jogar aqui, eu vou procurar no dicionário. Ou então assim, tá falando de um lugar tal, eu vou jogar aqui no Google para saber, né, para olhar como que é esse lugar, porque aí a minha interpretação vai ser diferente se eu olhar para o lugar, se eu souber o que ele está falando. Então eu acho que é válido a gente buscar nesse nível da interpretação, nesse nível da decodificação, todas as referências que a gente precisa para entender o texto, né? Superficialmente, a gente não está falando de interpretação, estou falando assim, você tem que entender a frase. Você entendeu a frase? A pergunta fundamental desse nível é: o que diz o texto? Então, o que o texto está dizendo? Ali, na palavra aberta, né? Na palavra escrita de fato ali. O segundo nível da leitura é o nível de associação, que vai estabelecer a pergunta: o que o texto faz lembrar? Então, nesse nível, esse é um nível bastante solto. Esse é um nível que vai acabar criando várias possibilidades de interpretação e vai conseguir fazer, vai ter uma função da arte que está ali, que é essa função emocional da arte. Essa função sentimental da arte, ela está nesse momento, nesse nível da leitura, que é assim, olha, esse aqui, essa descrição desse lugar mexe comigo porque eu já estive nesse lugar, eu passei a infância nesse lugar, então eu conheço todas essas ruas que eles estão mencionando nesse livro. Ou então assim, esse tipo de relação com esse familiar, ou com esse amigo, com essa amiga, eu tive uma relação desse tipo. Você encontra o que vai fazer você se aproximar da obra nesse momento, nesse nível, que é o nível da associação. Você associa os elementos do texto a elementos da sua própria vivência. Esse é um nível um pouco delicado, porque você não pode se soltar enlouquecidamente, porque senão você vai acabar criando uma interpretação meio louca, assim, da coisa, né? Vamos supor, não, essa parede aqui que está sendo descrita no texto é uma parede verde. E aí verde sempre me lembra extraterrestres, vamos supor. Então, assim, é uma aproximação? Mas é uma aproximação muito louca. Então, assim, tem que tomar cuidado para ter aproximações, para você se permitir essas aproximações, mas ao mesmo tempo, controla essa imaginação aí para que você não saia voando muito longe na hora de interpretar essa questão da associação. O terceiro nível da leitura do texto, da análise de um texto, é o nível da análise, que é um nível mais técnico. Então é um nível que precisa de um conhecimento um pouco mais técnico a respeito do texto, a respeito do gênero que você está utilizando, né? Isso eu não tenho conhecimento. Ok, a falta desse nível pode prejudicar um pouco a sua interpretação, porque se você soubesse, podia enriquecer, mas não quer dizer que você não consiga fazer uma interpretação sem esse nível, né? Mas assim, você está lendo um romance,
ou você está lendo um conto, você está lendo uma narrativa de alguma forma, tem algumas coisas que são fáceis de perceber e que você pode perceber. Por exemplo, os elementos da narrativa: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço são elementos que você pode perceber. Você não precisa de muita teoria para conseguir perceber isso aqui. Quem são os personagens? Quem que é o personagem principal da história? Quem que é o personagem que se opõe ao personagem principal, quando é o caso, que às vezes é o próprio personagem que opõe a si mesmo, quando é um conflito psicológico, qualquer coisa assim. Aí, o enredo, como é que é a história? Como é que ela se desenvolve? Ela é linear? Ou então tem muito flashback? Acabo vendo muita coisa do passado, antes do desenvolvimento da história, e tem um momento que joga lá pra frente, depois vai lá pra trás. Então esse tipo de coisa você percebe aqui no enredo. Aí tem o narrador. O narrador é um personagem ou é um narrador que tá fora da história? O narrador é o personagem principal ou é o personagem secundário que fica olhando o personagem principal atuar? Então são outras coisas que ajudam na interpretação. A questão do tempo, né? O tempo que está rolando ali é um tempo real, um tempo de relógio? É um tempo psicológico, um tempo que está funcionando mais dentro da cabeça do personagem, porque é muita reflexão e etc. E o espaço é definido, você sabe qual é aquele espaço? É Rio de Janeiro, é São Paulo, é uma casa, é um outro planeta, é uma realidade paralela, é um mundo de fantasia. Qual é o espaço em que a história está acontecendo? Então são elementos bastante simples, né? Em relação à poesia, são outros elementos que vocês precisam conhecer para ter uma noção. Então, assim, questão de sonoridade, de ritmo, rima, estrofe. Mas e se eu não sei nada dessas coisas? Sim, você tem duas opções. Você pode aprender, que vai ajudar bastante na sua interpretação de um texto, e não é uma coisa que dá trabalho aprender esse tipo de coisa. Tem algumas coisas que são complicadas, tem algumas coisas que você precisa de memória para saber. Por exemplo, quando a gente fala das figuras de linguagem, são muitas figuras de linguagem. Então, geralmente você não vai decorar elas, você vai ter que consultar quando elas aparecerem num texto e etc, né? Mas assim, tem umas simples que você pega e vai sempre aparecer, tipo, metáfora ou comparação. Então, tem algumas que vão ser frequentes, né? A sonância, a literação na poesia. Então, são umas coisas que aparecem com frequência, são figuras de linguagem ou figuras de som, figuras de alguma forma, e elas ajudam você a perceber o texto de uma forma diferente. A gente vai ver isso quando eu mostrar algum exemplo. Então, assim, uma opção é você aprender, outra opção é você passar por cima disso e deixar a sua interpretação capenguinha, ficar só na interpretação sem o aspecto estético, só do aspecto da história, do conteúdo, né? Porque o texto acaba sendo conteúdo e estética. Se você não tem uma noção da técnica da estética, da teoria da estética, você acaba ficando centrado aqui no conteúdo. Não tem problema! Mas a sua interpretação ganha muito, né? Ela vai ter um corpo muito mais forte e vai ter um corpo muito mais, sei lá, um corpo maior, um corpo melhor, se você tiver essa interpretação da estética também. Aí, o último nível da leitura, da interpretação de um texto é o nível da interpretação. Esse nível é o nível mais avançado e ele vai equivaler a um distanciamentozinho crítico. Então, você pegou o que significam as palavras, você pegou o que te lembra, o que te afeta ali, né? Quais são as conexões que você faz daquilo que está na história com suas vivências ou suas lembranças, etc. Você pegou a teoria, né? A parte técnica da análise e aplicou umas teorias psicanalítica, apliquei teoria marxista, apliquei uma aqui de desconstrução, eu apliquei alguma teoria aqui. Aí eu pego tudo isso aqui, todos esses ingredientes, me afasto um pouquinho, olho para todos eles e aí eu vou fazer uma análise com base em tudo isso e vou falar,
uma interpretação possível para esse texto é isso, 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 isso. Por quê? Porque eu tenho esse elemento aqui, eu tenho esse elemento aqui, eu tenho esse elemento aqui, tenho esse elemento aqui. Ah, essa frase, ó, essa frase e esse trecho aqui, e esse pedacinho aqui, e essa teoria tal, e essa interpretação aqui. Então, todas essas coisas que vocês foram buscando nos momentos anteriores vão ajudar você nesse quarto momento, nesse momento final, a elaborar e fechar uma teoria bonitinha, bem certinho. Então, esse é um método interessante para vocês seguirem no momento de fazer uma análise de texto. Eu esqueci de falar para vocês, a pergunta do nível da análise é como o texto diz o que ele quer dizer. Então, como, né, a forma, a estética, a estratégia, é isso que você vai olhar. E aqui, nesse momento da interpretação, aí a gente vai dar uma resposta possível para a pergunta: o que o texto quer dizer com o que ele diz? Porque existe o nível do dizer e existe o nível da intenção do dizer, ou das possibilidades de intenção do dizer. Então nós temos possibilidades variadas para o texto literário e esse processo ajuda a gente a chegar numa ideia, numa das possíveis interpretações de um texto. Eu não vou dar exemplo agora, eu vou dar exemplo num segundo vídeo a respeito desse tema, porque senão, se eu for dar exemplo agora, esse vídeo aqui vai ficar com 50 minutos, porque já tá, a gravação crua já tá com 20 minutos e eu só falei a explicação, né? Então vocês fiquem com essa interpretação, com essa explicação por enquanto, e daí, no próximo vídeo, eu trago um texto literário, um poema pelo menos, alguma coisa curtinha, e a gente aproxima essa possibilidade de interpretação, esses níveis de leitura, do textinho literário que eu trouxer para vocês, beleza? Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês conhecem alguém que gosta de análise literária e que quer saber mais a respeito de análise literária, manda esse vídeo para eles. Compartilhem com os amigos de vocês, curtam o vídeo se vocês tiverem gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá no botãozinho do lado de cá, um botãozinho vermelhinho. Se você apertar o sininho que tem aí, você vai receber as notificações e tal. E é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês estejam aqui na próxima. Beijinhos, tchau, tchau.